Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Beleza, turma? Pessoal, é o seguinte, hoje eu quero falar sobre um assunto importante que é sobre criação de filhos. Nossa, Glauber, você é o mais experiente? Não sou o mais experiente, mas eu gostaria muito de falar uma coisa importante e o tema do vídeo de hoje é justamente sobre isso. Não deixe seu filho errar nas finanças, ou a sua filha, né, seja lá como for. Porque você que está assistindo esse vídeo, é bem provável que você não tenha tido um bom acompanhamento nas suas finanças pessoais quando você estava ali na fase da juventude, próximo aos seus 18 anos, assim como eu também não tive. Tô certo ou tô errado? Me corrija aí se eu estiver errado, mas eu tenho quase certeza que é a sua realidade. Então, que tal você não passar isso para frente? Que tal você não passar para as próximas gerações, seus filhos, sobrinhos, adolescentes que às vezes você lida? Que tal cortar esse ciclo de uma forma positiva para a vida deles? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar justamente sobre isso e no final do vídeo eu vou falar ali uma coisa fantástica. Se você conseguir enfiar esse trem na cabeça do seu filhote, desse adolescente ou desse jovem, você vai transformar a vida desse menino e o futuro dele vai ser bem melhor. Mas vamos lá, você se recorda o que você fez com a primeira grana que tu pegou? Possivelmente ali a tal da mesada, né? Aquela grana que seus avós te deu, aquele presente de aniversário em espécie. Hoje seria um Pix, né? Porque o pessoal não tá dando mais nota. Mas você se lembra o que você fez com esse dinheiro? Ou melhor, você se lembra o que você fez com o seu primeiro salário? Você tem ideia? Eu me recordo, não exatamente o que eu fiz com o meu primeiro salário, mas eu lembro o que eu fiz com o meu primeiro acerto. Isso lá em 2008, 2009. Eu gastei grandiosíssimos quase R$ 600 num par de tênis. Cara, era muita grana. Não sei se você já cometeu esse erro, né? Esse absurdo. Ah, Glauber, mas era um sonho, um desejo. Cara, era R$ 600. Era muita coisa pra época. Mas aí fica a pergunta: você lembra o que você fez com o seu dinheiro? Talvez o seu primeiro acerto? Enfim, o que você fez com isso? Será que você gastou ou realizou algum desejo? Eu, quando recebi esse acerto, eu realizei um desejo que eu tinha. Custou caro, mas eu realizei um desejo. Mas seja lá o que você fez, a decisão que você tomou com o seu primeiro salário, primeira mesada, ou o seu primeiro acerto, o fato é que você deve ter tomado uma decisão talvez baseada mais em sentimento do que uma possível orientação de algum pai, mãe, avô ou coisa do tipo. O que é bem natural, né, visto que a gente não tem uma boa base de educação financeira na nossa sociedade, ou até os nossos próprios pais não tiveram. Mas o fato, galera, é que os nossos pais deveriam ter nos ensinado. Às vezes eles nos ensinaram porque eles também não aprenderam, mas posso te falar uma coisa? A Bíblia traz uma orientação muito importante sobre nós orientarmos as crianças no caminho que elas devem andar. Você deve estar sabendo qual versículo que eu vou falar, né? Exatamente. Provérbios 22:6, que é aquele famoso versículo que diz: instrui um menino no caminho que deve andar e quando envelhecer, jamais se desviará dele. Na versão da NVI, ele diz até um pouquinho, traz até mais algumas palavras. Ela vai dizer o seguinte, eu vou até ler, hoje eu estou sem minha bíblia de papel aqui, mas eu vou ler para você. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Uma coisa importante que você precisa entender é que Provérbios é um livro poético. O livro poético, ele traz aqueles versículos que às vezes as pessoas acham que são promessas, mas não é bem assim que deve ser lido o livro de Provérbios. E aqui é uma coisa muito importante que você tem que ter em mente, justamente para você poder seguir as orientações de Provérbios, não só de Provérbios 22:6, mas todo o texto bíblico. Provérbios registra inúmeras aplicações práticas que são algo positivo, algo bom para nós, mas não são promessas como as palavras de Jesus sobre a salvação. Então, quando o escritor registrou aqui em Provérbios 22:6 que, poxa, ensina a criança no caminho que ele deve andar, quando crescer, não vai se desviar dele, é mais ou menos assim. Ele olhou para todo o povo de Israel daquela época e avaliou: bem, se essa garotada aqui seguiu exatamente o que os pais ensinaram, deu para perceber que o pessoal não se desviou, eles realmente colocaram em prática. Então, Provérbios não é um livro com promessas, mas sim um livro que, se você seguir, é bem provável que você vai conseguir colher aquele resultado. Porque se você coloca isso como promessa, eu conheço a história de vários pais que ensinaram os filhos nos caminhos do Senhor, mas infelizmente eles se desviaram. E aí? Será que a Bíblia mentiu? Ou será que ele simplesmente compreendeu errado a forma que o livro de Provérbios é escrito? E que é um ponto para você poder até pesquisar depois, isso que eu estou te dizendo. Mas, voltando aqui para Provérbios 22:6,
Pegando essa aplicação de ensinar o caminho para a criança, certamente o caminho mais importante que você pode ensinar é o caminho da salvação. Mas a gente pode pegar esse texto bíblico e aplicar para outras coisas boas também, né? Outros caminhos virtuosos que, se essa criança seguir, vai ser algo muito positivo para a vida dela. Então, em outras palavras, o caminho bom aqui pode ser muitas coisas, né? Mas normalmente coisas virtuosas, coisas boas que vai ser muito bacana para a criança, para essa vida tão longa dela, principalmente aqui no Brasil, que é uma zona que é tudo bagunçado. Se você conseguir ensinar esse menino coisas boas, vai ser algo muito positivo para ele. E um dos caminhos que você tem que ensinar, e é importante você ter essa possibilidade de ensino, é justamente a forma de lidar com grana. Se você ensinar o seu filho, a sua filha, a lidar bem com o dinheiro, quando ele chegar na sua idade, talvez ele não esteja tão lascado igual você está, ou esteve, ou pode ficar lascado, e talvez tenha ali uma vida financeira muito mais saudável do que você ou eu já tive. Porque nós que não aprendemos isso, a gente tem esse privilégio de poder ensinar essa coisa boa para os nossos filhos. Principalmente na geração de internet, onde você tem tanto conteúdo bom. É só fazer um filtro aí, você vai conseguir pegar muita coisa boa de educação financeira para passar para as crianças, para os adolescentes e jovens. Porque como você e eu não tivemos isso, a gente se lasca e a gente tem que trabalhar igual uns condenados para poder mudar a nossa realidade ou sair do endividamento. Agora, uma coisa que eu vejo os pais errando, e infelizmente eu já vi isso mais de uma vez, e a minha mãe errou comigo nisso, é justamente o pai premiando a ansiedade do filho em vez da poupança. Isso é algo assim muito perigoso e acontece de uma forma mais simples que você imagina. E é bem provável que você já tenha feito isso, ou talvez fizeram com você, ou você saiba de alguém que fez. Vamos lá, o que seria? Digamos que seu filho arrumou o primeiro emprego, né? E aí, ou aquela primeira mesada. E nesse primeiro emprego que ele arrumou, ganhando ali meio salário mínimo, talvez, um cargo de jovem aprendiz, ou às vezes até um salário mínimo, trabalhando o dia todo mesmo que seja. Ele arrumou o primeiro trabalho dele e aí ele começa a ter desejos, sonhos, objetivos, algo muito natural quando a gente começa a ganhar nossa grana. E aí o garotão mira lá no alto, ele já quer um PS5, mesmo ganhando um salário mínimo. Você sabe que isso aí vai dar pelo menos aí 4 a 5 meses de salário da vida dele. E aí, seu filho tem a brilhante ideia de chegar em você com aquela conversinha mansa: pai, mãe, sabia que eu te amo muito, gosto muito de você, e aí você já, né, malandrão, e aí, o que você quer? Fala pra mim. E ele chegar com você com a brilhante ideia que é a seguinte: pai, olha, eu tava querendo comprar um PS5, mas ele é R$ 5, eu comecei a ganhar meu salário aqui, o que você acha aí de você parcelar no cartão? Dá uma força pra mim aí, parcela isso aí em 10 vezes de R$ 500, ou 550, ou 600, sei lá, porra. E aí depois eu te pago, né? Vou te pagar certinho, vou tirar meu salário, te pagar. E aí você tem a brilhante ideia de fazer o quê? Aceitar essa proposta indecente do seu filho, né? E em vez de você ensinar ele a poupar, você tá o quê? Simplesmente o caminho que você tá ensinando para esse garotão aí, ou para essa garotona, é ele se lascar e aprender a viver endividado. Olha só que terrível. E isso acontece, galera, de uma forma tão simples que você nem percebe o erro. Eu ia falar uma outra palavra. Você não percebe o vacilo, a destruição que você está fazendo para a cabeça desse menino. Você não pode fazer isso. Você acaba com a vida dele orçamentária desde o início. Você simplesmente está ensinando seu filho a repetir esse maldito ciclo que às vezes a gente entra, que no final da vida dele vai simplesmente ser mais um, ganhar 5, gastar 5, porque ele perdeu a oportunidade de poder aprender a guardar grana com você. Porque você simplesmente fez uma coisa simples dessa. Sabe o que é engraçado? Você fez isso no intuito de ajudar. Mas, infelizmente, a sua ajuda às vezes atrapalha, se você for nesse sentido. Você poderia ajudar ele de uma outra forma, que é justamente ensinando para ele a importância de guardar uma grana, os benefícios de você poder comprar uma coisa à vista, a importância de ter uma reserva, o tal do desconto. Você deveria ensinar de uma outra forma. Você busca facilitar, e se você faz esse caminho, é uma coisa muito ruim para ele, né? Infelizmente, você vai estar ensinando, trabalhando a ansiedade no coração dele. Enfim, você consegue imaginar aí várias coisas ruins que pode acontecer com o seu garotão aí, justamente porque você resolveu dar uma mãozinha. Então você tem a oportunidade de ensinar os princípios de educação financeira para ele, em vez de você facilitar. Porque o banco já facilita, né? Já entrega um limite de crédito absurdo. E aí a gente faz aquelas piadas: bem, se o banco me deu R$ 10.000 de limite e eu ganhando 2, então é porque ele sabe que eu tenho a capacidade para poder gastar R$ 10.000. E não é isso que acontece. A gente não pode pensar dessa forma. E seu filho tem a oportunidade, ou a sua filha tem a oportunidade de fazer um caminho diferente. E agora uma coisa fantástica que você pode ensinar para o seu filho, e se ele aprender, eu te garanto com
praticamente 99% de certeza que se você ensinar essa regra de ouro que eu vou te falar aqui, que é muito simples na verdade, quando ele chegar na sua idade, é bem capaz que ele tenha o dobro de patrimônio que você tem. Simplesmente porque ele aprendeu a guardar a grana. Pensa comigo, seu filho não tem padrão de vida. Tá? Vamos pensar aqui no primeiro emprego dele, seu filho, sua filha. Primeiro emprego dele que ele arrumou, vai ganhar o primeiro salário. Ele não tem um padrão de vida. O padrão de vida dele está baseado no seu orçamento, porque você paga escola, paga lazer, dá o dinheiro pro lanche, dá o dinheiro para ir no cinema. Você faz tudo isso. Agora ele vai começar a ganhar a grana dele. Então ele não tem padrão de vida, ele não sabe, olha que loucura, ele não sabe o que é ter R$1.000 de salário, ele não sabe o que é ter um salário mínimo, ele não sabe o que é ter meio salário mínimo, ele não tem renda. Você já consegue entender aí qual que é a vantagem disso? Poxa, se ele não tem renda, digamos aqui, cenário hipotético, tá lá o Juninho lá, né, resolveu trabalhar, começou a ganhar a graninha dele, ele vai receber o primeiro salário. Obviamente você como bom pai vai sentar com ele e vai falar assim, ó, gatão, aqui em casa a energia é sua. Pelo menos na minha época eu passei por isso. Acho que não deve ter mudado muita coisa não, né? Então, ó, aqui a energia é sua. Mas ainda que ele pague energia, ainda vai sobrar uma boa grana. O que você tem que chegar nele e falar? Olha, vem cá, senta comigo aqui. Ô, lindão, filhinho do papai, filhinho do papai, filhinho ou filhinha do papai, você não sabe o que é ter R$1.000 na mão. Você nunca teve R$1.000 na mão. Então vamos fazer o seguinte, desses R$1.000 aqui, guarda aqui 20%. Cara, seu filho não sabe o que é ter R$800. Vamos pegar um exemplo simples? Vou pegar 1.621, que eu acho que é o salário mínimo hoje quando eu gravo esse vídeo. Digamos que ele ajuda na casa aí com 621, sobrou R$1.000 ali. Cara, ele vai ter R$1.000 que ele não tinha pra torrar. Mas se você sentar com esse garotão, com essa garotona, e falar assim, olha, você tem esses R$1.000, você vai fazer o seguinte, desses 1.000 você vai guardar 20% do seu salário. R$200 você vai guardar e não vai mexer. Você vai guardar, não vai mexer, e aí os outros 800 você torra como você quiser. Glauber, que absurdo, vai falar pra ele torrar. Moço, ele vai torrar tudo. O problema tá fazendo ele guardar uma grana. Cara, e isso funciona, sabe? Porque ele não sabe como é ter R$800 pra torrar. Então você tá dando pra ele um ensino de poupança. Olha só que coisa boa, muito melhor que você ir lá e comprar um PS5 parcelado. Você tá ensinando ele a guardar a grana. E você tá colocando pra ele um princípio muito importante, que é o fato de guardar dinheiro. Se ele consegue desenvolver isso hoje, ganhando o primeiro salário dele, quando ele ganhar 2, 3, 15, 10, sei lá quanto, não vai ser difícil para ele viver com 70% da renda dele, 70, 80, mas sem priorizar uma reserva. Então essa é uma virtude muito grande que você pode ensinar para ele. Se ele aprender isso, eu tenho convicção para te dizer que quando ele chegar na fase dele adulta, e aí quando eu falo adulta, eu falo 25, 26 anos, vai ser outra vida, outro padrão de vida. Porque ele vai se encaixar com uma realidade mais saudável. Agora, se você segue aquilo que eu falei no início do vídeo, aí você está ensinando uma coisa muito ruim para ele. Quando a gente fala ensina o caminho, ensina a criança no caminho que ela deve andar, não deixe de ensinar o caminho da salvação, que esse é o mais importante de todos. Mas ensine outros caminhos virtuosos para o seu filho também, para que ele possa aprender. E certamente o caminho virtuoso da educação financeira, e essa é apenas uma coisa que eu falei, né? Se você poder ensinar para ele o quanto é ruim se endividar, né, você fazer ele odiar isso com todas as forças dele e ainda fazer ele guardar 20% da grana que ele nem sabia, que ele nem ganhava e começa a ganhar, olha só que maravilha. Eu tenho convicção que esse garotão aí, ou essa garotona, vai conseguir ter excelentes frutos no futuro ali na sua vida adulta, quando casar e etc. O vídeo hoje é um pouquinho mais curto, mas eu acho que é um ensinamento bacana que se eu tivesse aprendido, teria sido muito bom para mim. Tive que aprender isso depois de muito tempo, com muito custo. Talvez você está aprendendo aí hoje, mas se teu filhote ali com 17, 18, 19 anos já aprender, certamente quando tiver com seus 35, 40 vai ser bem melhor. Beleza? Galera, é isso e até o próximo vídeo.